Quem fala por você? Aonde a sua história está contada? Salve, salve! Seja bem-vinda, seja bem-vindo aos encontros online Repórter da Quebrada, Despertando os Sentidos, promovido pela Periferia em Movimento. Com esses encontros aqui na internet, a gente quer trazer as bases do jornalismo de quebrada, que a gente procura fazer a partir das periferias, sobre as periferias e para as periferias, né? Com o objetivo de promover a garantia de direitos, valorizar o protagonismo periférico e construir uma sociedade sem machismo, sem racismo, sem LGBTfobia, que se refletem nas desigualdades territoriais. Neste terceiro encontro, nós vamos falar sobre protagonismo ao contar a própria história. E a nossa convidada da vez é a Lucimeire Juventino. Houve um tempo em que eu acreditei que o escritor, a escritora, fosse alguém muito distante de mim. Nomes que os livros não cansavam de repetir, rostos tão iguais, mas sempre diferentes do meu. Pouco femininos, nunca negros como o meu. As voltas de mim mesma, o grito deu lugar ao silêncio. E a fase da lua nova iluminou o sarau do meu quintal. O pai contando o caos dos mais antigos, o riso da menina que dançava, a receita da vizinha que se achegava, a batata doce estalando na fogueira, a brasa cheia de verso e prosa, a poesia da vida, da minha vida, do meu território, que só eu poderia escrever, porque é de mim que ecoa. Sou eu. Oi, vocês estão bem? Estão se cuidando? Eu sou Lucimeire Juventino e o tema da nossa aula é falando por si só, a tomada da caneta para contar a própria história. Eu escolhi iniciar e abrir a nossa aula declamando, porque eu sou poeta, escritora, e é um jeito que eu encontrei de tornar esse nosso encontro bastante afetivo. E uma maneira que encontrei também de contar para vocês um pouco das minhas descobertas sobre memória, identidade, território, patrimônio. Mas o que é memória, identidade, território e patrimônio tem a ver com contar a história por nós mesmos? O que isso tem a ver? Então vamos lá. O que é memória? Memória é o que eu sei sobre mim, da minha história, da minha identidade, da minha ancestralidade, da minha família, o que eu vivo agora. Então a memória ela está sempre em constante movimento, né? A memória não é algo estático, a memória é viva, né? Sou eu e vocês aqui agora trocando essa ideia, né? Isso também é memória. E essa minha memória individual, ela se mistura com a memória de vocês, né? Se mistura com outras trajetórias, se mistura com o que acontece também no território, né? Quando eu falo a receita da vizinha que se achegava, né? Então, assim, a nossa memória, ela tem a ver com a dinâmica, com as relações, com as interações que acontecem nos lugares onde nós estamos também, né? E o território é isso, o território é uma construção coletiva. O território não é também algo parado, algo estático ou apenas delimitação geográfica, né? O território é constituído por pessoas, né? É um grande movimento, né? O território, ele não é, ele está sendo, né? Eu acho que é isso. A memória, ela é um direito apontado, inclusive, na Constituição Federal, né? Constituição de 88, no artigo 216, traz a memória enquanto um direito, né? E a memória afirma a cidadania,
Então, durante muito tempo, houve, por exemplo, uma insistência, né? Houve uma imposição, né, para as pessoas negras, um lugar de subalternidade. Né? E a comunidade negra, ela sempre resistiu a isso, né? Ela resistiu tentando de diversas maneiras, né, registrar as suas memórias, né? Mesmo com muitos obstáculos, a comunidade negra, ela consegue registrar e tornar a sua memória viva até os dias de hoje. Preservar a sua história, né? Por quê? Para que se houvesse a transformação social, a ascensão. Eu vou buscar, por exemplo, a trajetória do Luiz Gama, né? O Luiz Gama, que foi um advogado que libertou muitos escravizados, o primeiro jornalista negro do Brasil, né? Que foi, inclusive, foi proprietário de 3 jornais, um deles chamado Radical Paulistana. Eu quero lembrar a escritora Carolina Maria de Jesus, que nasceu em Minas Gerais, em Sacramento, e veio para São Paulo, morou na favela do Canindé, né? E a Carolina Maria de Jesus, ela escreve sobre a dinâmica, sobre o dia a dia, sobre o cotidiano da favela, né? Sobre as interações. A Carolina, ela escreve sobre o contexto político-social da época. O livro dela foi publicado em 1960, traduzido para muitas línguas. A Carolina tem outros escritos também. Eu falo do livro Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. Mas ela tem outras publicações, outras contribuições. Eu quero aproveitar e lembrar também, por exemplo, uma fala do Mano Brown na música Negro Drama, quando ele diz que eu prefiro contar uma história real, então eu vou contar a minha. E quero trazer para vocês também um outro exemplo. O Graja Minas. Graja Minas é um laboratório, um coletivo de mulheres que pesquisou, foi buscar a história do hip hop no extremo sul de São Paulo, né? Numa vertente, numa ótica feminina, né? A história da mulher no hip hop. E o Graja Minas lançou então uma coletânea e que traz aí a essas mulheres como protagonistas, que contam um pouco dessa história. Eu tenho a honra de fazer parte dessa construção do Graja Minas. Mas eu tô contando tudo isso para vocês para dizer também, né, acho que é importante a gente lembrar que o hip hop, a música é arte, né? E a arte é uma forma de registro, né? De registro da memória. Então, seja na música, no teatro, na pintura, na dança, na culinária, numa celebração, aquela receita da avó é memória, né? Então, uma notícia, uma reportagem, uma fotografia é memória, né? E memória é patrimônio, seja ele aquele que a gente consegue entrar, né? Um monumento, uma igreja, é o chamado patrimônio pedra e cal, ou aquele imaterial, né? Uma expressão, um costume, uma celebração, né? Então todos nós somos e temos um patrimônio, né? E quando a gente registra esse patrimônio, quando a gente reconhece, quando a gente se identifica com um patrimônio, a gente faz um resgate cultural, né? Da nossa identidade, a gente conhece a identidade do outro, a gente dá oportunidade para que mais pessoas conheçam, saibam que a gente existe, né? Valorizem, reflitam sobre o que a gente conta, né? O que a gente denuncia aí, lembrando do hip hop, né? E de tantas outras maneiras de denúncia que se tem.
patrimônio, então, antigamente, era visto como só o pedra e cal, só aquilo que foi construído, né, que se tratava de herança familiar. Hoje existem várias noções de patrimônio, né? Então, patrimônios são bens culturais, bens que ficam para o futuro, construções mobilizadas por sujeitos, né, por pessoas, por instituições, por coletivos, que a partir dos seus lugares contribuem, apontam valores para determinadas memórias, né? E essas memórias traduzem identidades de pessoas, né? De grupos, de territórios, por exemplo. Então, patrimônios não são apenas igrejas, monumentos, né? Edificações que são tombadas pelo poder público, né? Que são seladas aí pelo poder público, né? Não são apenas artes reconhecidas pelo poder público. Um muro, por exemplo, com a manifestação artística, com grafite, é patrimônio, né? Uma feira significativa para determinada comunidade é patrimônio. A paisagem, né? A paisagem natural é patrimônio, parques, a comunidade, os territórios são patrimônios, né? Então, quando a gente constrói narrativas por nós mesmos, nós estamos preservando o nosso patrimônio. Eu sou autora na coletânea Sarau das Minas, e quando o Sarau das Minas lança o livro, que reúne 40 escritoras, né, o sarau está preservando a memória, a identidade do território onde acontece o sarau, ele está preservando a celebração que é o sarau, né, a identidade das escritoras que participam, enfim, ele está fazendo um registro da memória do território. E quando a gente fala de patrimônio, geralmente a gente vem na cabeça, né, o conjunto arquitetônico, enfim, prédios, edifícios tombados pelo poder público. E além desses bens de natureza material, que foi chamado de patrimônio pedra e cal, aliás, houve um tempo que se privilegiava apenas esse tipo de patrimônio, né? E em detrimento da preservação de outro tipo de bem cultural, né? Então se deixava de lado, por exemplo, as manifestações das senzalas, das primeiras fábricas, dos cortiços, dos terreiros, dos quilombos, né? Das vilas operárias. Então, esforços de grupos da sociedade, de coletivos, de entidades, de partidos políticos, de sindicatos, de associações, fizeram com que hoje tenhamos outra noção de patrimônio, né? E de memória, né? E a gente percebe, a gente faz perceber que existe uma identidade que é uma identidade plural, né? Então o debate hoje ele é ampliado, e hoje se tem noção de um bem cultural como tudo que compõe a pluralidade cultural da nossa nação brasileira, né? Então as manifestações dos grupos indígenas, as manifestações dos grupos afro-brasileiros, dos imigrantes, enfim, as manifestações dos povos. Por que é importante a gente tomar frente e contar a nossa história? Quando a gente conta a nossa história, a gente produz representatividade, identificação, e isso possibilita o empoderamento, né? Que é um caminho para que pessoas consigam entrar em contato com seus direitos, com as contradições sociais, né? Com os processos políticos sociais. Na abertura desse encontro, eu falo para vocês que houve um tempo em que o escritor e a escritora eram pessoas muito distantes de mim, né? Eram rostos tão iguais e sempre diferentes dos meus, né? Então, vejam que memória, patrimônio são pilares da construção da identidade. Então, se eu não me vejo na literatura, se a minha identidade não é representada ali, intrinsecamente, de maneira velada, está se dizendo a mim que eu não posso existir na literatura, né? Que pessoas como eu
não existem na literatura, né? Que não é possível que eu seja escritora. Eu escrevi um livro infanto-juvenil que se chama Pé de Goiabeira, né? Pé de Goiabeira é baseado na minha infância, né? Entre os anos 80 e 90, no distrito do Grajaú, onde eu nasci e cresci. E essa minha história registrada, ela produz representatividade, que é o que a gente está falando, né? Ela traz uma menina negra como protagonista, né? E isso pode ajudar outras pessoas negras, né? Outras crianças, adultos, famílias, outras pessoas negras e pessoas periféricas, né? A se identificarem, né? A construírem as suas identidades étnicas, né? Ou simplesmente conhecerem um pouco da historicidade das infâncias, né? Do território dessa época, das brincadeiras desse período, né? Então a publicação, ela dá visibilidade, ela é um registro da memória do território. Eu posso dizer que o Brasil foi descoberto e contar isso milhões de vezes, de todas as maneiras, né? Por escrito, num livro, numa revista, no noticiário da TV, numa novela, no teatro, enfim, no rádio. Isso vai se tornar uma verdade nacional, né? Se eu destacar aí a chegada do homem branco aqui no Brasil. A minha geração aprendeu isso na escola. Hoje isso está superado, está ultrapassado. Inclusive nós temos lei que garante o ensino de história e cultura indígena nas escolas, né? Tem um provérbio africano que diz assim: até que os leões contem as suas próprias histórias, os caçadores serão sempre os heróis das narrativas de caça. Então, muitas vezes, os escritos oficiais, eles se referem aos povos indígenas, por exemplo, no passado, como se eles não existissem mais. Dentre tantos outros mecanismos, esse é mais um mecanismo de apagamento da identidade, da memória indígena. O indígena é um indígena vivo, né? Eu encontro com indígenas no ônibus, no mercado, no banco. Certamente não foi um indígena que escreveu uma história desconexa e estereotipada. Para quem quiser saber mais sobre os povos indígenas, tem um professor indígena que eu gosto muito, que é o Daniel Munduruku, e tem também o Olívio de Ecupé, que é escritor, professor, e mora no extremo sul, na aldeia Crucutu. O que eu estou dizendo para vocês é que existem bens, então, que são materiais e bens que são imateriais, né? Que não são edificados. E que estão presentes aí nos territórios, né, na paisagem, em suas mais diversas manifestações. Mas existe também interesses políticos, né, em dar visibilidade, né, em lembrar ou esquecer, né, de determinados povos, de culturas, de indivíduos, de grupos sociais. Memória, identidade, território, patrimônio estão assim, ó, juntinhos, imbricados, né? São indissociáveis. E o jornalismo mobiliza, né? Esses conhecimentos. O jornalismo, ele faz circular aí esses saberes. Em 2019, a Periferia em Movimento lançou a série de reportagens Matriarcas. Foram 10 episódios que contaram histórias de mulheres do extremo sul de São Paulo. Essa série, ela é muito importante porque ela imprime o dado na história da construção do território do extremo sul de São Paulo, Grajaú, Parelheiros, trazendo o protagonismo feminino, né, mostrando os diversos aspectos dessa construção pelas mãos das mulheres, né, a luta por direito à cidade, a guarda e composição cultural, né, de bens imateriais como samba, a conquista de escolas, serviço de saúde, esporte. Então, Matriarcas dá significado para o território, traduz identidades, né, e propõe reflexões sobre os processos políticos e sociais que perpassaram essas dinâmicas, né, essas atitudes, né, essas mobilizações travadas
por essas mulheres? Por que a Maria da Glória Expedito brigou por construção de escolas? O que antecede isso? O que levou Dona Adélia Prates a fundar uma associação de mulheres? Por que Maria Villani funda uma associação, um centro de artes no Grajaú? Quais os processos históricos que geraram tudo isso? O que tudo isso ensina para nós? O que representa para nós hoje, o que reverbera, né? Eu estou falando para repórteres da quebrada. E eu vejo o jornalismo periférico como uma ação de protagonismo. Assim como o Luiz Gama usou o jornal para o debate abolicionista, o jornalismo periférico ele recria um ambiente de resistência, um debate sobre identidade, sobre populações periféricas, e quem está na periferia é o povo preto e o povo pobre. O jornalismo tem enfrentado um grande vilão, que são as fake news, e um vilão maior ainda, que é o próprio governo, que nega a ciência, que nega as orientações da Organização Mundial de Saúde. A pandemia do coronavírus descortinou as desigualdades sociais existentes no Brasil. Descortinou a vulnerabilidade, o quanto as pessoas pobres e as pessoas periféricas sofrem no nosso país. Nós temos dados da Secretaria de Saúde que mostram que a maior parte das pessoas que morrem por Covid-19 é a população preta e parda. Claro, essa população vive nas periferias, né? Não é a maioria dos infectados, mas é a maioria que morre por conta da situação de vulnerabilidade social que vive. O jornalismo de quebrada, ele tem discutido, ele tem ampliado debates, ele tem mostrado, ele tem denunciado todos os impactos com relação à pandemia do coronavírus nas periferias. Aqui no Brasil, a cada 23 minutos morre um jovem negro. Nossas crianças, elas têm sido assassinadas dentro de casa por pessoas que deveriam protegê-las. Nossas crianças estão sendo assassinadas pelo Estado, estão sendo assassinadas pela polícia. E o jornalismo tem denunciado, tem mostrado tudo isso, jornalismo de quebrada. O que tá muito vivo, o que está muito presente na minha memória, no meu pensamento, é o quanto o jornalismo é importante. Eu conto a minha própria história. E quando a gente toma caneta para registrar a própria história, é possível construir, reconstruir, significar identidades, territórios. O jornalismo é uma ferramenta, é um mecanismo de movimentação, de preservação das memórias e difusão de valores, de identidades patrimoniais. Não é o Estado que deve dizer o que é bem cultural, somos nós, é a nossa voz. O jornalismo de quebrada, ele ajuda a ecoar nossas vozes e construir nossos próprios sentidos de patrimônio. O jornalismo, ele ajuda a divulgar que não existe uma única identidade, né? Nós somos plurais e todo mundo tem direito à cidade, todo mundo tem direito a ir e vir, todo mundo tem direito aos territórios. O jornalismo conecta pessoas, ajuda as pessoas a problematizarem os processos do dia a dia, né? Os perrengues e as glórias aí do cotidiano, e identificar demandas e pensar estratégias para aprimorar o presente, para conquistas futuras. Eu agradeço muito a oportunidade. Um salve para todos e todas. Eu estou à disposição aí para trocar ideia. Espero ter ajudado nesse processo formativo. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um encontro online Repórter da Quebrada Despertando Sentidos. Comenta aí embaixo o que você achou. Não deixe de assistir os outros episódios e acompanhar a Periferia em Movimento nas redes sociais.